Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Eu queria passar alguns informes antes de iniciarmos propriamente a sessão. Falando inicialmente da nossa grade científica dessa semana, na terça-feira nós já tivemos aqui ontem duas sessões bastante interessantes de ergometria e reabilitação sobre como orientar a atividade física no consultório. Sessão de reabilitação é uma sessão que tem acontecido mensalmente, sob a coordenação do Dr. Marco Aurélio e do Dr. Ricardo Vivaco, e trazendo temas bastante interessantes. Ontem também nós tivemos uma sessão clínica na parte da tarde, que vai se repetir durante mais 4 ou 5 dias, e que eu vou anunciar, eu já havia anunciado na semana passada, que é uma sessão sobre estratégias perioperatórias em pacientes cirúrgicos, no que diz respeito a visando o menor tempo de internação e uma mais rápida recuperação. Ainda nessa semana, na quinta-feira, nós vamos ter a 5ª jornada de psicologia hospitalar do Hospital Procardíaco, que tem a coordenação da Natália Teles, que é psicóloga do hospital, e vai ser quinta-feira de 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Amanhã. E na sexta-feira, a sessão Sexta Consciência vai ser do grupo da Cardio-Oncologia, sobre a coordenação do Cláudio Domênico, do Carlos José e da Flávia de Deus, e o tema vai ser manejo nas hepatectomias extremas. O apresentador vai ser o Gustavo Stoduto, um cirurgião geral. Eu queria, antes de anunciar a sessão também, falar sobre a nossa assinatura do Up to Date. Alguns de vocês talvez estejam, que já tenham vencido a assinatura, estejam com alguma dificuldade de restabelecer a conexão, porque houve um problema entre o UpToDate e o UHG no que diz respeito à localização de IP. É uma questão de segurança, os IPs dos computadores dos hospitais eles são trocados de tempos em tempos, e o UpToDate não reconhece os novos IPs como sendo. A gente essa semana já está aí em fase provavelmente de solucionar. Então quem não tiver, desculpa, mas daqui para o início da semana a gente já vai ter solucionado isso. Quem já vinha com a assinatura válida, continua com ela válida, não muda absolutamente nada. Comunicar também que a partir da sexta-feira da semana que vem começa o Congresso Europeu de Cardiologia. Muitos de nós estaremos lá e eu também vou participar, e durante a minha ausência, Dr. Luiz Antônio Campos e Dr. Antônio Sérgio vão estar me substituindo na coordenação do CEPRO e na coordenação das sessões também. Então eu queria agradecer também essa ajuda. A sessão de hoje é uma sessão da unidade de emergência, e eu queria agradecer a Ana Amaral pela disponibilidade, que vai estar conosco aí menos de 1 mês e meio, por 2 vezes, coordenando a sessão, mas que realmente tem surgido casos interessantes na unidade de emergência. E o tema de hoje é dor torácica, que é a nossa praia, né? Quer dizer que é algo que a gente faz todo dia, toda hora. E o que se segue a dor torácica é uma visão além da doença coronariana, e todo o nosso modelo de dor torácica ele é construído basicamente para excluir o diagnóstico da síndrome coronariana aguda, sem que nós nos esqueçamos naturalmente dos importantes diagnósticos diferenciais das dores torácicas potencialmente fatais, e isso provavelmente em algum momento deve surgir por aqui. Ana, então eu queria te agradecer, agradecer a Júlia, residente da cardiologia, pela sua disponibilidade, a Michele, que é médica da rotina da unidade de emergência, Dr. Marcelo Bittencourt, médico da rotina da unidade coronariana, e Dr. Arnaldo Rabichovski, residente do serviço de cardiologia. Dr. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença. Tá bom. Ana, por favor. Obrigada. E vamos lá, Júlia, hoje a gente traz mais um caso da nossa unidade de emergência. A Michele, além de médica do serviço,
ela passou a acompanhar a paciente, então ela é médica assistente da paciente, então vai ser rico porque vai trazer aqui informações bem detalhadas e inclusive de follow-up, de acompanhamento dela. Então fica bem rica aqui para a nossa discussão. Júlia, vamos lá, vamos começar. Boa tarde a todos. O nosso tema de hoje é dor torácica, uma visão além da doença coronariana. E vou trazer um caso aqui de uma paciente do sexo feminino, de 61 anos. Ela é natural do Rio de Janeiro, casada, católica, aposentada e professora. Essa paciente chegou na emergência aqui do procardíaco com um relato de dor retroesternal, opressiva, de forte intensidade, que tinha começado há 40 minutos e era associada à dispneia e sudorese profusa. Ela não tinha irradiação e não relatava nenhum fator de melhora ou de piora. De história patológica pregressa, ela já era hipertensa, diabética, obesa, com IMC de 33, já tinha tido episódios de fibrilação atrial anteriormente, tinha feito uma ablação em 2018, o Chades-Vasque de 3, Hasbled de 0, já tinha corrigido um CIA em 2010 no pós-operatório. Vale ressaltar que ela teve um TEP e derrame pericárdico, fasectomia e amidalectomia. De história familiar, ela tinha relatado que o pai tinha alguns episódios de desmaio, que seria cardiopata, mas ela não soube definir bem, e isso foi aos 72 anos, a ocasião do óbito. História fisiológica, nada de nota, e na social ela era ex-tabagista, estava abstêmica há 21 anos e tinha uma carga tabágica de 12. Prescrição domiciliar, ela já fazia uso da empaglifosina de 25 uma vez, a metformina de 500 3 vezes, dalaglutida 1,5 uma vez na semana, fazia a apixabana de 5 2 vezes, sotalol 160 pela manhã e 80 à noite, candesartana de 16 uma vez e a hidrocloro de 12,5 também uma vez. Ela chegou vigil, orientada, ela estava estável, estava afebril, não tinha turgência. Os sinais vitais eram de 130 por 80, frequência respiratória de 26, taquicárdica com 109 e de saturação de 98% em ar ambiente. O ritmo era regular, ela tinha bulhas normofonéticas, não tinha sopro, não tinha nenhum estalido, o ictus estava palpável no quinto espaço e na linha hemiclavicular, com 2 polpas digitais. Na ausculta respiratória só era diminuído, mas não tinha nenhum ruído. Abdômen também sem alterações, membros inferiores também sem alterações. E neurológico também não tinha nenhuma alteração, Glasgow de 15. Aí, diante desse quadro, uma paciente com dor torácica, a gente rodou um eletro. Segurei. Então, a gente tem uma paciente, Michele, que enfim, uma paciente que chega com dor torácica na nossa sala de emergência, num primeiro momento, independente da gente analisar a característica de dor ou não, essa paciente entra num protocolo de dor torácica, porque o nosso principal objetivo é a gente não perder nenhum diagnóstico, né? Então, mesmo que essa paciente não faça sentido um pouquinho à frente, ela vai ser excluída do protocolo, mas obrigatoriamente ela entra, né? E sem falar que é uma paciente que tem fator de risco, né? Uma paciente hipertensa, diabética, uma paciente ex-tabagista. Então, é uma paciente que não tem como a gente não, pelo menos, fazer uma avaliação inicial. Como é que seria a tua abordagem num primeiro momento? Essa paciente chega, ela é avaliada pelo enfermeiro na triagem e entra num protocolo. O que você pensaria de um modo inicial, bem breve, num primeiro momento da abordagem dessa paciente? Boa tarde a todos. Eu fui responsável pelo atendimento inicial dessa paciente na emergência. O nosso protocolo de dor torácica, de qualquer dor torácica, na emergência, realizar o eletro em até 10 minutos. Então, apesar da gente ter parado o caso clínico aqui, a gente teve um acesso muito rápido ao eletrocardiograma dela, não só fazer o eletro como médico, avaliar o eletro imediatamente, né? E como a Ana falou, nosso principal objetivo é descartar a doença, a síndrome coronariana aguda, né? Numa paciente de 61 anos, hipertensa, diabética, ex-tabagista, ela é obesa e sedentária,
que chegou com uma dor, com sudorese, um desconforto que ela descreveu para mim como um peso retroesternal. E ela chegou, na verdade, com ritmo cardíaco irregular, com uma fibrilação atrial, que às vezes organizava em flutter atrial. E um eletro, que a gente viu inicialmente, bem alterado. A Júlia vai mostrar depois. Então, posso? Então, no primeiro momento de avaliação, essa paciente vai ser colocada num leito, monitorizada, e você vai pedir alguns exames. Isso. Você falou do eletro... Um acesso periférico, Sim. A gente fez o eletrocardiograma e pensamos em outros diagnósticos diferenciais também, apesar de não ser o principal, como embolia pulmonar. Essa paciente já tinha tido um episódio de embolia pulmonar, vinha anticoagulada, mas sim, isso não exclui essa hipótese diagnóstica. Dissecção de aorta era menos provável porque ela tinha uma pressão arterial que a gente também tem o costume de aferir nos 2 membros superiores que estavam bem semelhantes, não tinha nenhuma alteração expressiva. A dor teve relação com algum esforço? Não, a dor foi iniciada em repouso subitamente. Perfeito. Marcelo, você quer fazer algum... Você pode comentar para a gente esse eletro inicial dela? Muda alguma coisa do teu raciocínio clínico? A tua probabilidade para a doença coronariana? Te faz pensar em alguma outra coisa? Como é que você conduziria nesse momento? Não, acho que, obviamente, ela seguiu o protocolo de dor torácica, continua fazendo parte aí da abordagem clínica dela, né? Claro. Algumas questões chamam a atenção aqui, né? Que eu acho que pela própria história já nos faz, de uma certa maneira, pensar que talvez a gente tenha que buscar, mesmo antes do eletro, buscar algumas possibilidades diagnósticas além daquilo que habitualmente um protocolo de dor torácica procura com prioridade, que seria a doença coronariana. Por que eu digo isso? Essa paciente, ela tem 61 anos, né? Ela fez uma cirurgia de CIA em 2010, né? Então, muito provavelmente, na época, ela já foi estudada, inclusive com uma grande possibilidade de ter sido estudada invasivamente como pré-operatório para essa abordagem cirúrgica. E nada foi relatado na história patológica pregressa. Então a gente já começa a pensar, será que isso não impede dela ter desenvolvido doença coronariana em 8 anos, sem dúvida nenhuma, já que ela tem fatores de risco suficientes para isso, né? Mas é uma questão que você deve atentar. E a outra questão é que no exame físico já se nota que ela tem um ritmo cardíaco irregular, né, de forma sustentada, com uma frequência de 109, o que chama a atenção da possibilidade dela ter uma fibrilação atrial, né? Quer dizer, se fosse síndrome coronariana aguda, seria síndrome coronariana aguda associada a FA, né, como uma apresentação. Não sei se não é uma coisa também tão comum. O fato é que no eletrocardiograma o que a gente vê é um ritmo de fibrilação atrial, né? Me parece ser, porque tá um pouco, a gente não tem um D2 longo para avaliar melhor, né? Mas eu não vejo uma atividade elétrica atrial, pelo menos aparentemente, tão organizada assim, né? Tá com uma frequência alta, por vezes eu vejo um RR irregular ali, eu acho, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E, além disso, o que eu vejo é um eixo elétrico, um eixo do QRS a 0 grau, né? Chama a atenção ali um V2 com um R bem amplo. Achei até estranho, porque você tem um V2 com R amplo e depois em V3 ele cai um pouco, me parece. Eu não sei se há um problema posicional ali. Agora, o que chama mais a atenção, sem dúvida nenhuma, é uma alteração de repolarização significativa ali em precordiais esquerdas, sugestiva de sobrecarga ventricular. Tá? Atividade atrial. Eu acho que tem uma atividade atrial. Me pareceu, se eu tivesse falar desse algum laudo, evidentemente poderia dar uma compressão do seio carotídeo. Eu diria que isso é um flutter. A suspeição é que isso aí fosse um flutter. Achei até que estava regular, eu não conseguia, não tenho
um eletro contínuo, pelo menos aqui para a gente apreciar, mas eu diria que é uma atividade elétrica que me parece compatível com o Flutter. Outra coisa que um diagnóstico diferencial aí que obrigatoriamente teria que ser feito diante desses R's tão pronunciados, ela tem me parece que um distúrbio de condução pelo ramo direito. Pelo menos eu tive essa impressão também no eletrocardiograma, e com essas alterações, com esse sinal de sobrecarga ventricular esquerda, essa alteração é uma coisa que a gente tem que pensar necessariamente nesse diagnóstico diferencial de cardiomiopatia hipertrófica apical, né? Então, eu acho que esse seria um diagnóstico diferencial, quer dizer, um Yamaguchi, né? Então, eu acho que isso seria uma coisa interessante de ser abordada, né? Lógico, não explica a dor, essa dor de início súbito, né? Quer dizer, eu acho que são coisas que têm que ser pensadas. Eu já vi a associação de cardiomiopatia hipertrófica apical com doença coronariana, eu já vi isso, em mais de um paciente lá no Instituto Nacional de Cardiologia. Então, não dá para afastar a doença coronária? Não dá. Mas é um eletro que chama atenção por esse aspecto. Obrigada, Antônio Sérgio. Doutor Fernando, fazer por um favor. comentário também, obrigado pela palavra. Concordo, eu acho que é um ritmo de Flutter também, D2 parece ter ondas Fs ali, com BV em torno de 2:1. Esse eletro é um eletro bastante complexo, eu diria. Me parece que a morfologia em V1, acho que tem um Rzinho inicial, não sei se aqui é R ou é RS R' de longe. Se for RS R', tem bloqueio de ramo direito, mas o que chama atenção também a mim é essa amplitude, como o Marcelinho falou, o Antônio também, muito acentuada em V2 e uma súbita transição de polaridade, né, de V1 para V2. Então, isso sugere aumento do lado direito também associado e sobrecarga o ventrículo direito. Eu acho que essa paciente tem sinais eletrocardiográficos de aumento do lado direito, sinal de penhalose tranquese, essa transição súbita da amplitude do QRS de V1 a V2, isso sugere ato direito, e sugere HVD, porque a CR tão ampla, né, em V2 com T negativo e assimétrico, e o infra está dentro de um distúrbio secundário. É lógico que ela tem também, me parece, está meio apagado o QRS aqui, mas parece sobrecarga biventricular. Eu acho que tem hipertrofia do ventrículo esquerdo também. E o padrão da onda T me parece misto também, primário e secundário. Pode ser que tenha isquemia associada também. Na parede inferior é mais o Flutter ali, e em D1 a gente observa que tem sinais que predominam o ventrículo esquerdo, em D1 e AVL. Então, por isso eu acho que ela tem uma sobrecarga dos dois ventrículos. Tem uma história de CIA, então isso pode justificar que ela tenha sobrecarga das cavidades direitas também. Então, ficaria com isso. A hipertrófica apical, o Antônio levantou, é um diagnóstico diferencial, não explicaria dor aguda, e também não teria a ver com sobrecarga direita, mas em princípio tem uma outra doença que explica isso. Obrigada, Fernando. André, por favor. Bom, eu queria voltar na história, sabe? Porque eu acho que o que mais me chamou a atenção até agora foi a característica da dor da paciente. É uma dor de forte intensidade iniciada opressiva, de forte intensidade iniciada em repouso a 40 minutos. E essa dor se mantém durante 40 minutos. A gente tem alguns diagnósticos diferenciais. É lógico que síndrome, pela HPP da paciente, a síndrome coronariana aguda aparece pela probabilidade como a primeira possibilidade diagnóstica para ela. Mas eu queria lembrar dos outros diagnósticos diferenciais na sala de emergência, independente daquele eletrocardiograma. Uma dor dessa intensidade, o diagnóstico de síndrome aórtica aguda obrigatoriamente tem que ser levantado. Essa é a dor da síndrome aórtica aguda, é uma dor de forte intensidade que se mantém. Não é a dor irradiada, não é a dor que vai para as costas, é a dor de forte intensidade que se mantém, essa é a dor da síndrome aórtica aguda. Lembrar das dores esofagianas de espasmo de esôfago, que podem dar dores de forte intensidade, e lembrar da dor da pericardite.
Então, assim, do ponto de vista clínico, na chegada dessa paciente da unidade de emergência, ela tem pelo menos 3 ou 4 diagnósticos diferenciais que a gente tem que colocar sobre essa ótica e passar a caminhar dependendo da probabilidade do risco dentro da investigação. Então é por isso que a gente parte para o primeiro exame, ser o eletrocardiograma, que eu não vou voltar a comentá-lo, que os que me antecederam já comentaram muito bem, mas que a gente tem justificativa para aquelas alterações eletrocardiográficas que não sejam efetivamente o quadro agudo. Perfeito. É interessante que essa paciente, há 8 anos atrás, ela corrigiu de maneira aberta a CIA, né? Então, ou era uma CIA muito grande, que não tinha possibilidade de... Porque naquela época já se fazia fechamento percutâneo, né? Ou então era uma CIA muito grande, que não tinha onde ocorar a prótese, né? Ou foi uma má indicação, ou então foi uma CIA tipo seio venoso, que você não pode colocar o dispositivo, tem que ser aberta, porque ela é junto da veia cava superior e frequentemente vem associada à drenagem anômala parcial de veia pulmonar. E também, lembrando que ela tem um substrato, teria 2 substratos para arritmias atriais, né? Uma é a própria sobrecarga de volume, que a CIA propicia, e muitas vezes demora a reverter, se é que reverte, a dilatação das cavidades direitas. E outra própria atriotomia, para correção da comunicação interatrial. O que eu queria colocar primeiro era isso. Ela tem condição para ter arritmia supraventricular porque ela tem que passar de CIA. Outra coisa que eu estranho é que no exame físico não tenha se detectado desdobramento fixo de segunda pulha. Para afastar a hipertensão pulmonar secundária à embolia pulmonar, ela não tinha P2 descrito como acentuado. E, além disso, não há descrição de 3ª ou 4ª bulha. Não sei se o exame físico foi feito assim apressado. Quer dizer, a gente não sabe se a coisa era realmente no coração ou fora do coração. Porque se ela tivesse tido alguma coisa já ligada ao coração, ela provavelmente teria uma ou outra bulha. De maneira que é importante um exame físico bem feito para a gente poder raciocinar com o outro exame. Mas isso é para realçar a importância de um exame físico. Sim. Perfeito. Vamos dar sequência, Júlia. Tem um eletro seguinte, que a gente conversando com a paciente, olhou esse eletro alterado e ela estava com uma sacola, aquela famosa sacolinha do paciente quando chega com ele na emergência, que a gente, por vezes, tem pânico de abrir aquela sacola, porque são muitos exames, a gente perde um tempo enorme, mas de dentro daquela sacola surge um eletro prévio da paciente. Então, a paciente tinha, há mais ou menos 2 meses, um eletro que ela tinha feito numa consulta ambulatorial, que é esse eletro. Muda, Michele, algum dos raciocínios que a gente está fazendo quando ela aparece com esse eletro prévio? O que te fez pensar nesse momento? O que aumentou e fortaleceu a tua probabilidade de doença? Você mudou o acompanhamento dela, a forma que você estava investigando? Não, apesar dela ter uma alteração difusa de repolarização, né, que não é o mais comum da gente ver na síndrome coronariana aguda. O PR dela está curto. Não contei não, mas eu acho que a gente poderia contar. Aí eu fiquei na dúvida também naquele eletro. Volta o eletro de chegada dela. O D1 parece que tem um... Olha só, ele tem um empastamento em D1, D2, D3. Não sei. Não sei se ela tem uma pré-excitação, quer dizer, não sei explicar esse é um flutter numa pré-excitação, é sempre complicado, né? Mas de qualquer maneira... Vamos lá, Michele. Muda, né? Assim, na verdade, no nosso entendimento, a gente continuou fortalecendo essa hipótese, né, de síndrome coronariana aguda, apesar de não respeitar um território de isquemia importante, foi uma alteração difusa de repolarização, né, ainda mais como a gente comentou aí, com todo o contexto de HPP da paciente. E rapidamente, aqui na emergência, a gente tem o acesso ao ecocardiograma, né, que a gente captou lá o responsável para poder entender o que poderia estar acontecendo. A hipertrófica, sem dúvida, foi um diagnóstico diferencial que a gente fez,
porque o eletro sugere muito, mas a gente sabe que não é a apresentação usual. Essa paciente já vinha acompanhada por um cardiologista, fez ablação de FA, tinha feito há 1 ano, então ela evidentemente saberia ter alguma cardiopatia hipertrófica, né? Então não é habitual se desenvolver nessa idade. Perfeito, claro. Eu não consigo explicar realmente como é que ela tem esse eletro aí, a não ser que fosse alguma coisa do tipo, tivesse, em função da taquicardia, tivesse fazendo algum grau de aberrância, só por isso, né? Porque pelo próprio diagnóstico, a suspeita que o Antônio levantou de pré-excitação, né? Quer dizer, geralmente o paciente com pré-excitação, quando faz uma arritmia, né? Ou ele faz modelo taxupra, né? Que às vezes você tem que fazer o diagnóstico diferencial com reentrada venodal, ou então faz taquicardia ventricular mesmo, né? Quer dizer, né? E então, assim, ou no modelo de fibrilação atrial, não é bem aquele modelo daquele eletro como foi demonstrado, né? Eu não consigo justificar uma paciente com 2 meses mudando tanto o padrão do eletro, entendeu? Acho que é completamente diferente. Só se realmente fosse alguma coisa no sentido de ter uma aberrância pela taquicardia, uma coisa fase dependente, mas nada além disso. Doutor, só para a gente tentar organizar. Doutor Maluí, que já pediu a palavra, depois doutor Fernando Rangel, e a gente dá sequência. E aí a gente volta depois, senão a gente não vai conseguir, ainda tem algumas questões para a gente passar. O diagnóstico desse eletro aí é um desvio do eixo para a esquerda, um hemobloqueio fascicular anterior esquerdo. Ele fez um infarto de parede lateral alta em D1 e AVL, que desviou o eixo para a direita. Então é só isso. No meu modo de pensar, é muito simples. Um hemobloqueio fascicular anterior esquerdo, um infarto de parede lateral alta e acabou o desvio para a esquerda. Só isso. Obrigada. Doutor Fernando Rangel. Comentário rápido. Tamanha mudança eletrocardiográfica, né, frente a uma situação aguda, tem que pensar que houve algum fato agudo que modificou esse eletrocardiograma. Então, uma hipótese seria que tenha desenvolvido um distúrbio de condução acentuado pelo ramo direito, agudamente. Isso pode estar associado a grave isquemia transeptal, como, por exemplo, em lesões proximais de DA. Então, uma hipótese seria bloqueio de ramo direito agudo com grave isquemia transeptal, embora essa morfologia seja bem atípica. Doutor Isaac, para a gente concluir. Eu queria saber se, por acaso, essa doente não tomou hormônio tiroidiano, porque essa mudança, quer dizer, esse eletro tem uma baixa voltagem, pode ser que essa doente tivesse um derrame pericárdico, alguma coisa assim, quer dizer, eu queria saber se... A gente não tinha nenhum conhecimento de alteração tiroidiana e ela não vinha fazendo nenhum uso de medicação diferente dos hipoglicemiantes orais, antipertensivo e a pixabana como anticoagulante. Tá? Roberto, por favor. Só comentar assim, dentro da... obviamente que dentro da sessão a gente começa a procurar diagnósticos mais complexo, mas de qualquer maneira, numa sala de emergência, com esse eletro, com essa alteração aguda, com essa história e esses fatores de probabilidade, a síndrome coronariana ainda predomina como primeira, continua sendo a primeira hipótese. E só um detalhe, esse eletro da mudança, né, com as alterações, um bloqueio de ramo direito, aparecendo também sobrecarga, critérios, né, de R pronunciados, precordiais direitas, né, talvez sobrecarga direita aguda, né, também a possibilidade de embolia, de tromboembolismo pulmonar, como uma forte possibilidade. Eu acho que esses dois tornam os principais na primeira hipótese. Obrigada. Estava identificado na sacolinha dela de exames que ela trouxe. Foi ela que trouxe. Sim, estava identificado. Tinham mais 2 eletrocardiogramas na sacola dela semelhantes a esse. A gente só selecionou um para colocar no caso clínico, mas tinham outros 2 semelhantes a esse. Obrigada, Michele. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos residentes. Não vou apontar nenhum de vocês, mas queria que algum de vocês me respondesse. Não vou constranger nenhum deles, mas eu espero que algum deles me responda.
A gente está pensando, pelo que a plateia está debatendo e o que a gente está pensando nesse momento de probabilidade maior, apesar da gente ter que fazer diagnóstico diferencial, é que a gente está pensando e discutindo sobre doença coronariana, né? A probabilidade elevada de doença, discutimos o eletro, muitas opiniões, mas eu gostaria que vocês falassem, não, a gente não pode esquecer isso, vamos deixar nesse eletro que é menos polêmico, né? E esse é o eletro da paciente da sala de emergência, tá? Espero que não tenha nenhuma dúvida que esse também seja dela, mas esse daqui nosso do hospital. Uma paciente com esse eletro, a gente tem que lembrar que a gente tem uma arritmia, tem um flutter atrial com uma frequência elevada numa paciente com dor torácica. O que a gente faz nesse momento? Né? O que a gente precisa fazer? A gente vai levar esse paciente para a sala de hemodinâmica às pressas, a gente vai tentar fazer uso de alguma medicação, a gente vai tentar... O que vocês pensariam nesse momento? Eu queria, assim, uma opinião de vocês, pensando principalmente em uma dor torácica com uma frequência mais rápida em vigência de uma arritmia. Vocês pensariam em alguma medida nesse momento ou não? Ou a gente tem tempo para poder fazer alguma outra avaliação desse paciente? Bom, basicamente, então, a gente tem uma paciente com dor torácica, alteração do eletro nova, comparado ao anterior. Uma inversão de T simétrica na parede anterior e anterolateral. Anterior extensa, T simétrica e infra de ST. Um discreto supra de AVR. Pensaria numa coisa mais proximal, lesão de DA proximal / tronco. Paciente obesa, diabética, né? Se não me engano. Era obesa e diabética, não é isso? Obesa e diabética. Perfeito. Chance de quadros atípicos de dor torácica, podendo cursar com infarto. Nesse caso, poderia ser um infarto sem supra, não acho que isso tem relacionado a infarto com supra. Nesse momento, a frequência é de 150, ritmo de flutter, dor torácica, sinais de instabilidade, cardioverteria essa paciente, no momento da emergência, e programaria já um cateterismo em 24 ou até no mesmo dia. O Léo tá perfeito na colocação dele, mas assim, é claro que na emergência o dinamismo é grande, então enquanto está sendo avaliado, fazendo eletro, o raio-x está chegando, o eco também, equipe super rápida e muito presente no hospital. Então a gente tem um raio-x de tórax dessa paciente. Não sei se alguém quer fazer alguma observação sobre esse raio-x, a Marina, ele te chama a atenção? É uma radiografia no leito que tem suas limitações, né? Mas ela foi feita sentada, pelo que está escrito ali, e chama atenção realmente que ela tem alguma distensão vascular pulmonar e que um discreto aumento do volume da área cardíaca. A avaliação da área cardíaca numa radiografia feita no leito deve ser observada com parcimônia, porque há ampliação geométrica. Mas, enfim, o pulmão não tem nenhuma alteração significativa que justifique a dor torácica. Não há derrame pleural. Acho que é isso que a gente pode dizer com essa radiografia. Obrigada, Marino. Mas o que eu queria chamar a atenção é que... Preste atenção, mas a hemicúpula diafragmática está muito elevada, né? Está elevada, à esquerda. Que não é normal, né, pessoal? Não, está um pouco elevada, mas não... Então você vê como é que a radiologista enxerga diferente do cardiologista. Ela tem essa hemicúpula elevada. É mais do que elevada. a gente pode dizer com uma radiografia feita no leito. Está elevada, mas não quer dizer nada. Outra coisa, Marino, é que você está vendo direito a artéria pulmonar direita? Porque esse raio-x é no leito. Não dá para fazer esse tipo de avaliação. Está muito difícil de avaliar a circulação pulmonar. O que eu fico desconfiado quando eu vejo um raio-x desse, mesmo sendo no leito, é que quando a silhueta cardíaca ela engloba a artéria pulmonar, eu aprendi isso lá atrás pensando em derrame pericárdico. Então é uma coisa que nós cardiologistas temos que pensar. Quer dizer, então, olhando assim, cobriu a artéria pulmonar, tem que pensar em derrame pericárdico. Agora a gente tem que pensar no que mais a gente pode fazer para essa paciente. Então, resumindo, a feminina de 61 anos... Vai chegar. Pode ser o eco, o próximo passo. Vamos deixar essa... Vamos pular essa discussão, que a gente faz essa discussão um pouquinho após o eco. Acho que o próximo é o eco, não é? Não, antes tem os exames laboratoriais. A paciente não... Foram seriadas as troponinas, não positivou e não tinha nenhuma outra alteração que fosse gritante.
Bom, esses são 2 cortes apicais, né? Aqui um pouquinho ampliada. O que a gente observa aqui, uma cavidade ventricular esquerda pequena, um certo grau de hipertrofia com predomínio no ápice, ausência de qualquer déficit segmentar, talvez um leve aumento do ápice esquerdo, nenhuma dilatação residual, que não é incomum após correção de CIA. Tá? E aqui no zoom também, aqui no zoom, a gente preste atenção no bordo endocárdico, que é esse aqui. É muito comum você passar esse diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica forma apical, porque pensa-se que o endocárdio seja isso aqui. Tá? Então não é incomum esse diagnóstico passar desapercebido, tá? E ser visto o déficit segmentar ao ecocardiograma. Agora, assim, uma coisa que de instalação aguda, uma síndrome hipereosinofílica que possa dar uma pseudo-hipertrofia do ápice, não tem nenhum aspecto, não. Isso aqui sugere muito uma hipertrófica forma apical Yamaguchi. Não é incomum esses pacientes desenvolverem um aneurisma apical, tá? na hipertrófica apical, no Yamaguchi, ou na médio ventricular, ter esse aneurisma que é um fator prognóstico ruim. Né? Então essa seria, assim, de primeira vista, assim, uma forma de cardiomiopatia hipertrófica. Ela não costuma evoluir com obstrução na via de saída. Pode, às vezes, especialmente quando é um pouquinho mais baixa, dar um gradiente intraventricular, com uma forma chamada Lobster Claw, que é forma em garra de caranguejo, no fluxo ao Doppler, porque você tem duas obstruções. Uma na sístole, tem um intervalo, e tem uma outra na diástole por mecanismo de sucção. Tem Próximo. mais, professor? Acho que a gente fez contraste, não fez? Fez. Tem na sequência o contraste. Olha, reparem vocês aquilo que a gente falou. Olha, existe um pouco, nem tudo aquilo é hipertrofia. Existe um pouco quando a gente faz o Doppler, que a gente poderia ter baixado um pouquinho a escala. Você vê que ainda tem fluxo entrando aqui nessa ponta aqui. Vai. Outro aspecto, todo mundo sabe que é a forma de ás de espadas, né, que é típico da hipertrófica apical. E quando então a gente faz o contraste, nunca a gente pode deixar de fazer contraste numa miocardiopatia hipertrófica apical. A gente vê que aqui nem tudo era hipertrofia, existe cavidade aqui, mas o que chama atenção aqui é um músculo papilar anômalo, que sai daqui praticamente quase da ponta do ventrículo esquerdo. É muito comum nas formas de miocardiopatia hipertrófica apical, ou de qualquer forma de miocardiopatia hipertrófica, você ter alteração de posicionamento de músculo papilar. Então, parte daquilo que a gente via como hipertrofia sem o contraste é por conta do músculo papilar anômalo. Tá? Então, para quem não sabe, o contraste ultrassonográfico a gente tem disponível aqui no hospital. Tá? É um contraste industrializado. O aprovado no Brasil, que a gente usa, é o Sonovil. Tá? É um composto de enxofre. São microbolhas que atravessam a barreira pulmonar e chegam do lado esquerdo. E as bolhas, ao serem... ao ultrassom, ao entrar em contato com as bolhas, elas reluzem. Por isso que a gente tem essa imagem melhorando muito a detecção do bordo endocárdico. Tem mais alguma? Bom, o strain aqui, é muito típico de uma hipertrófica apical. Tá? O strain, ele é normal em menos 20, ou seja, o miocárdio encurta 20% na sístole, e à medida que vai caminhando para o azul, significa um déficit de encurtamento. Então, reparem vocês que na base o encurtamento é muito bom, à medida que vai caminhando para a ponta, aqui no bullseye, a gente vê um déficit do encurtamento. Então, isso seria uma hipertrófica apical, assim, com um strain muito típico. Tá? Próximo. Acabou, professor. Bom, e como o Antônio Sérgio bem falou, a gente nunca pode excluir, eu também já vi aqui no hospital alguns casos de hipertrófica apical que tem doença coronariana associada. E a gente não pode também deixar de lembrar que as hipertróficas, elas têm
uma alteração da íntima das artérias coronarianas, e isso provoca também um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. E isso é uma outra coisa que a gente não pode deixar de pensar. Obrigada, Arnaldo. Muito obrigada. Então, prosseguindo, Júlia, acho que a gente para num outro momento de dúvida aqui nosso, não é? Isso. O eco, então, soltou-se o laudo como sugestivo de Yamaguchi. E aí? Claro. Antes só do seu comentário, Marcela, você faz seu comentário e aproveita e me ajuda aqui nessa situação. Então, eu tenho uma paciente aqui, Antônio. Eu tenho uma paciente na sala de emergência ainda e que a gente está tentando fazer um diagnóstico dela, uma possibilidade grande para a doença coronariana, mas a gente precisando também excluir outras patologias que possam levar à dor torácica. E agora um diagnóstico que a gente pensava menos, apesar de um eletro a gente pensar também nele como um diagnóstico diferencial, mas agora veio um eco com uma miocardiopatia hipertrófica. Nesse momento, a gente aceita que é uma miocardiopatia hipertrófica e de repente a dor torácica foi por um aumento de consumo, com uma arritmia, uma frequência mais rápida, somado à miocardiopatia hipertrófica, ou isso é só da miocardiopatia hipertrófica, ou eu não estou satisfeita com isso, eu preciso ainda ter certeza e excluir alguma outra patologia. Pois é. Então, a partir do momento que você achou essa cardiomiopatia hipertrófica e diante dos dados relacionados a radiografia, quer dizer, aquelas outras hipóteses que foram pensadas, de embolia pulmonar, de secção aórtica, começam a ficar um pouco mais afastadas, né? Você tem agora uma outra doença, que não é a doença coronariana, que pode causar isso tudo. Isso me fez lembrar realmente a dúvida que o André levantou, porque foi uma dor muito aguda, forte, achei que a ponderação dele foi bem adequada nesse sentido, mas se a gente considerar que eventualmente ela pudesse estar em ritmo sinusal, e ela fez uma fibrilação, fez um flutter atrial com alta resposta, e tendo cardiomiopatia hipertrófica, chamando atenção para aquilo que o Arnaldo comentou também, que é um fato que esses pacientes têm uma isquemia relativa em função do remodelamento vascular, né, associada à hipertrofia, essa paciente poderia ter dor justamente, única e exclusivamente só por isso. Arritmia supraventricular com alta resposta, no caso um flutter, associada à cardiomiopatia hipertrófica, gerando ali aquele quadro. O que nos dá uma certa tranquilidade para eventualmente escolher o que fazer? Ali você já viu que os marcadores de necrose miocárdica foram negativos, né? Então, quer dizer, aparentemente essa paciente não fez um infarto, não está fazendo um infarto. Tem aquela alteração de repolarização do eletro, que pode ser justificada pela hipertrófica. Agora, afastar doença coronariana por completo não dá para afastar. A questão é aquilo que você perguntou. O que a gente vai fazer agora, nesse momento? O doente teve dor, enfim, tem uma arritmia, tem um flutter atrial, enfim, tem um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, não tem supra no eletro, né? A minha ponderação seria por tentar reverter a arritmia, considerando que a gente está diante, então, de um flutter, como vocês já comentaram, com estabilidade clínica, né? E daí justifica-se o tratamento através da reversão do ritmo. Eu olharia o saco que ela trouxe com os exames. Por quê? Porque se ela fez ela fez essa correção de CIA em 2010, quer dizer, 9 anos atrás. E ela não fez coronariografia? Seguramente fez. Ou fez uma anjo TC de coronário, ela fez uma coronariografia. Vou te provocar um pouquinho, mas ela tendo esses exames e sem doença obstrutiva, você ficaria tranquilo? Olha só, não ficaria tranquilo, mas pelo menos tranquilizava mais. Totalmente, 100% tranquilo não dá para ficar, óbvio. Né? Não dá para ficar, mas que poderia diminuir bastante o ímpeto para você fazer uma nova coronariografia, eu acho que sim. O eletro dela, de 2 meses atrás, ele não lembra absolutamente nada a cardiopatia de Yamaguchi, né? Então, e a cardiopatia de Yamaguchi não é nada uma cardiopatia aguda, ela é crônica. E eu concordo com o Antônio Sérgio, o primeiro eletro, aliás, o eletro de 2 meses atrás, me pareceu que tivesse o PR curto,
E o eletro dela de admissão em V5, a fase ascendente do QRS, ela é embarrigada, ou seja, como se tivesse uma onda delta. Então é mais um aspectozinho que a gente queria ressaltar. Tá certo? Em V5, verifica que a fase ascendente do QRS ela é um pouquinho alentecida. Roberto, e depois a gente dá continuidade ao nosso caso. Acho que, realmente, como o Alfredo falou, normalmente, em cardiopatia hipertrófica é uma doença crônica. Normalmente, a gente não vê essa diferença de um eletro anterior de 2 meses atrás normal. Normalmente, essas alterações de T profundos invertidos são alterações crônicas. Isso já sugere que isso não seja só uma cardiomiopatia hipertrófica, que possa ter alguma coisa. Então, eu acho que está com flutter com instabilidade clínica, né, com dor. Eu acho que a reversão, acho que antes de se pensar em fazer qualquer coisa, é tentar estabilizar essa doente em relação ao principal, tentar reverter. A estratificação funcional não tem menor sentido nesse momento, porque a estratificação funcional, ou seja, na hipertrófica, dá as mesmas alterações de uma doença isquêmica. Agora, se depois de uma reversão, né, para o ritmo sinusal, ela persiste com essas alterações eletrocardiográficas, com um padrão de injúria, né, com alterações de repolarização pronunciadas como ela está, eu acho que não tem como não ir para um cateterismo. Perfeito. Então a gente resolveria a arritmia dela e depois levaria para o cateterismo. Michele, conta pra gente o que aconteceu aqui de segmento do nosso caso. Antônio, Michele, por favor. Então, a nossa abordagem inicial seria realmente partir para a cardioversão elétrica, visto que a dor torácica é um sinal de instabilidade hemodinâmica na arritmia. Enquanto isso, pegando acesso, pedir para fazer um beta-bloqueador, que seria indicado também se fosse uma síndrome coronariana aguda. E após o Seloquem venoso, uma dose só, ela acabou evoluindo com reversão para o ritmo sinusal. De flutter, ela fez FA e depois acabou revertendo a ritmo sinusal. Isso. O que deu a gente foi uma reversão espontânea, o que deu a gente uma tranquilidade um pouco maior de programar a estratificação dela, né? Ela melhorou da dor torácica. Perfeito. Depois da reversão para o ritmo sinusal. Lembrando que a nossa cardioversão seria um pouco mais tranquila com relação ao risco cardioembólico, que ela já era, visto que ela já era anticoagulada. Isso não contraindicaria a cardioversão, mas deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Perfeito, obrigada, Michele. Doutor Baruzzi, vamos tentar... Pessoal, botar o Baruzzi aqui em Viva Voz. Sim. Bem, alta tecnologia, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com nossos colegas residentes, colegas também do staff do hospital. A nossa dúvida é o seguinte: alguma coisa aconteceu, apesar dela ter a CIA já operada, ter a hipertrofia apical, o fato que aparece uma dor torácica, está no ambiente de pronto-socorro, uma arritmia aguda, inverte a onda T, a parede anterior, infra, tem um antecedente de TEP. Então aqui nós estamos curiosos de saber se os colegas tiveram a oportunidade de quantificar o dedímero, porque nós estamos ainda com a hipótese diferencial de TEP ainda presente. Me pareceu um raio-x meio oligoêmico, a cúpula elevada, são sinais indiretos que possa ter aí um TEP, uma recorrência, embora esteja anticoagulado. Em resumo, se tiver um dedímero, eu acho que pode ajudar a discussão. Obrigado. Me consta que a incidência de fibrilação atrial na insuficiência coronária aguda não é tão significativa assim, né? Não é de estranhar que a incidência seja baixa. É um outro dado a favor para discutir a validade de uma insuficiência coronariana aguda. Eu não sei exatamente qual é a estatística. Na chegada tinha. Mas é muito baixo. Sudorese. Eu acho que isso é outro dado para pensar em outros aspectos da doença. Exatamente. Quero sim. Doutor Baruzzi, a gente não dosou o dedímero aqui na emergência por julgar uma paciente de probabilidade intermediária. Então, enfim, a ideia era, se persistisse realmente, a gente evoluiria para um exame de imagem, uma paciente anticoagulada. O exame não foi dosado, eu não tenho esse valor para passar para o senhor. Fato é que a paciente, quando reverte a arritmia, ela melhora da dor,
melhora do sintoma de dor torácica, de dispneia, fica mais confortável. E o que a gente estava tentando era entender nesse momento, era ainda realmente querendo ter a certeza da não existência de uma doença coronariana, mas tentando entender essa questão da miocardiopatia hipertrófica que aparece. Essa paciente não tinha esse diagnóstico, ela não sabia ter essa doença, já tinha feito outros exames, tanto outros eletros como outros ecocardiogramas. Inclusive uma paciente, como muito foi colocado, já tinha sido amplamente estudado o coração por conta desse CIA e procedimento, e esse diagnóstico não existia. Então a gente está acreditando que realmente isso é um diagnóstico novo. E é por isso que a gente está com essa paciente aqui também na sessão, para a gente poder discutir um pouquinho sobre miocardiopatia hipertrófica e o aparecimento dessa entidade na fase adulta. Antônio? Eu faria o cateterismo, porque eu continuo com o diagnóstico, ainda mais pós-ablação, nesse período de 2 anos, a lesão da circunflexa, que fala a favor do infarto de parede lateral alta, D1, AVL, V5, V6, e que desvia o eixo para a direita, que acabou com o hemobloqueio anterior esquerdo. Obrigada. Cátia. Acho que a gente tem mais um comentário e a gente dá sequência, tá, Júlio? Não, só para comentar que os casos mais clássicos de Yamaguchi, com a hipertrofia apical, né, com todas aquelas descrições que o Arnaldo já levantou, as de espada, aquela coisa toda, classicamente não estão vinculadas à história de hipertensão. E essa paciente é uma doente hipertensa de longa data. Ou seja, ela também tem, embora seja atípico a hipertrofia apical, uma causa secundária de hipertrofia, que é a própria hipertensão arterial. Isso que o Pote falou, eu não sei, o Marcelo acho que tem muito mais experiência do que eu, mas eu já vi bastante cardiomiopatia hipertrófica lá no INC. E tive a oportunidade de acompanhar um paciente que era hipertensa, e eu fiquei surpreso quando eu fiz o eletro dela. Naquela época, o ecocardiograma era aquele famoso eco unidimensional que a gente inventava diagnóstico. Não agora, se o Arnaldo estivesse lá, seguramente, mesmo com unidimensional, ele faria diagnóstico. Mas a gente tinha bastante dificuldade. E aí, na verdade, essa paciente acabou num cateterismo e ela tinha uma miocardiopatia hipertrófica apical e era hipertensa. E eu acompanhei essa paciente durante alguns anos. O que eu posso complementar em relação a isso, o que foi falado, é que assim, a gente não pode considerar essa hipertrofia, como foi demonstrado, Alfredo, como secundária à hipertensão, né? O modelo de hipertrofia associado à hipertensão é o modelo de hipertrofia concêntrica. Quando a gente fala em cardiomiopatia hipertrófica, a gente está falando numa doença que hoje a gente sabe que tem uma prevalência de 1 para 500 classicamente, mas que os métodos novos de imagem, os testes genéticos têm demonstrado até que a prevalência é um pouco além disso, né? Quer dizer, já está se aproximando aí de 1 para 400, 1 para 300, então, quer dizer, é uma doença prevalente. Ao mesmo tempo, você tem na hipertensão arterial também uma doença muito prevalente, uma doença muito ditada por fatores ambientais, que todo mundo já sabe, dieta, sedentarismo, etc. e tal, né? Então, é quase que impossível você, fazendo ambulatório de insuficiência cardíaca, cardiomiopatia, né? Você não se deparar eventualmente com pacientes que tenham cardiomiopatia hipertrófica e hipertensão arterial. Isso é muito frequente. E aí a gente tem uma série de métodos, de ferramentas que hoje em dia a gente pode utilizar para tentar estabelecer se aquela hipertrofia é possivelmente gerada por uma hipertensão arterial ou é cardiomiopatia hipertrófica propriamente dita, né? Quer dizer, primeiro saber se essa hipertensão é uma hipertensão tão importante assim, não controlada. Isso é uma coisa que vale, às vezes, um fundo de olho ajuda, ver se tem lesões de órgão-alvo em outros detalhes. E mais especificamente, analisar através do ecocardiograma e da ressonância magnética alguns achados que sugiram mais o diagnóstico de hipertrófica. Então, se você tem um perfil, um padrão assimétrico, isso fala mais a favor de hipertrófica, né? Se você tem gradiente intraventricular no ecocardiograma e a paciente não está desidratada, ou se é um gradiente muito bem firmado pelo SAM, movimento anterior sistólico, isso tudo fala a favor de hipertrófica. Se tiver fibrose na ressonância, fala a favor de hipertrófica. Então, existem formas
hoje em dia, de você poder diferenciar e saber de onde é que vem essa hipertrofia. Agora, a coexistência dessas condições é bem razoável também. Obrigada, Marcelo. Vamos lá, Júlia. Então, dando seguimento, a escolha foi pela Anjo TC, com o score de cálcio. A gente trouxe algumas imagens. E aí não tinha nenhuma doença coronariana nessa Anjo TC. Obstrutivo. Nada obstrutivo. Essa doente é Anjo TC, se não me engano. Mas ela veio depois do diagnóstico. Quer dizer, a gente fez a ressonância antes, confirmou, né? Não sei se você vai mostrar. Quer dizer, a ideia era... Porque como o Arnaldo falou, não é todo mundo que faz esse diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica apical. Com frequência ele passa, né? A literatura diz a porção apical, às vezes, ela é meio que uma área silenciosa, o eco, né? Ainda que o Arnaldo não gosta muito desse termo de área silenciosa, né? Mas tanto a área apical como a parede lateral, por vezes, passa a hipertrofia se não tiver um examinador bem cuidadoso, né? Então, a gente confirmou através da ressonância, e a angiotomografia, eu acho que ela é bem aplicada nesse caso, porque, de qualquer maneira, apesar da hipótese de você ter esse desbalanceamento gerado pela FA, junto com hipertrofia, ser causa de dor torácica, não dá para você afastar completamente doença coronariana. Eu acho que a AngioTC aí foi uma alternativa bastante razoável. Aí optou-se, então, por fazer uma ressonância. O papel, basicamente, é de identificar anatomicamente as áreas de hipertrofia, que caracteristicamente na miocardiopatia hipertrófica são assimétricas, identificar, no caso, se é mais apical, que é o que parece nessa imagem aí, e avaliar a função e, sobretudo, se há alteração de fibrose que signifique um maior risco de arritmia. Então, acho que foi bem aplicado o uso aí, mas, na verdade, o que está sendo visto aí é a mesma coisa que foi vista no ecocardiografia. Acho até que o eco foi mais rico do que o que foi demonstrado aqui com essa imagem aí. Falar que o Arnaldo viu isso de você é uma maravilha. Eu só queria fazer uma pergunta. A doente foi cardiovertida, foi isso? Não foi cardiovertida? Foi espontâneo. Não, ela reverteu reverteu espontaneamente. E a gente tem eletro pós-reversão? Tem. Não trouxe. Tá, então ainda vai aparecer o eletro pós-reversão? Não, tem do teste ergométrico. Tem sim. Tem sim. Então, o laudo da ressonância também sugere Yamaguchi. Então, aqui a gente trouxe alguns estudos que demonstram a evolução do Yamaguchi. Na coluna da direita, a gente tem o eletro de 82 e na da esquerda de 84, mostrando as mudanças compatíveis com o Yamaguchi. Esse foi... É porque ficou uma impressão de que, assim, essa paciente necessariamente desenvolveu essa cardiomiopatia, enfim, tardiamente, né, já que ela tem 61 anos. Acho que é difícil dizer isso, né? Eu não consigo, por exemplo, explicar aquele eletro de 2 meses atrás, porque não é um eletro compatível com o Yamaguchi, né? Mas, assim, é difícil dizer, né? Existem algumas cardiomiopatias que se desenvolvem tardiamente, a gente sabe disso. Existem algumas mutações que estão associadas ao desenvolvimento tardio de hipertrofia. Então, algumas mutações na proteína C ligante da miosina já foram descritas como sendo causadoras de cardiomiopatia, ó. Como ela está mostrando aqui, olha só. Mutações no gene da proteína C ligante da miosina, gerando, então, cardiomiopatia hipertrófica numa fase mais avançada da vida, né? Agora, é complicado a gente dizer isso quando se trata da cardiomiopatia hipertrófica apical, porque, como os colegas da imagem já comentaram, isso pode não ter sido necessariamente diagnosticado, né, Arnaldo? Mesmo na cirurgia, ele faz só ali a atriotomia, né? Então, quer dizer, se não tinha um ecocardiografista experimentado, vendo antes, o camarada não faz eventualmente. Hã? Pois é, exatamente. Eu consigo sem entender a cirurgia dessa doente.
de CIA, entendeu? Porque foi feito, essa doente, mesmo naquele tempo, não era candidata, a não ser que fosse uma CIA tipo C. venoso, entendeu? Entendi. Então, assim, por mais... A gente não tem esse dado Ela e nem... operou aqui no hospital. E ela não acompanhava com nenhum Mas de operou no nós. hospital. Se ela operou aqui no procardíaco, operou aqui no procardíaco. Por mais que isso exista, quer dizer, desenvolvimento de hipertrófica em fase mais avançada da vida, não dá para dizer que esse caso foi assim, entendeu? Mas é interessante para ilustrar, eu acho que... Por favor. Ô Marcelo, eu já vi, não foi uma vez não, já vi algumas vezes, doente que é revascularizada e vem fazer um eco e tem um Yamaguchi. Aí eu vou fundo na história e pergunto, mas vem cá, senhora teve dor no peito, como é que foi esse diagnóstico de doença coronariana? Eu tive um mal-estar, vim na emergência, vi um eletro muito alterado, eu fui para o cateterismo, tinha lesão e fui revascularizado. Entendeu? E era um Yamaguchi. E depois continuou com a dor, né? Não, escuta, eu não sei, provavelmente essa doença coronariana não tinha nada a ver com aquele eletro alterado. O que acontece, volta lá o slide, por favor. Em qual, professor? Isso aqui é muito comum. Esquece essa imagem aqui. Esquece essa imagem aqui. A imagem mais forte aqui é essa daqui. Então, pensa-se que uma pessoa menos experiente, que o endocárdio é isso aqui. E aí faz o eco, tem o eletro alterado, faz o eco, tem um déficit, pseudo-déficit segmentar aqui, pronto, é o doente coronariano, entendeu? Quando o eletro é todo alterado, então é interessante porque para as pessoas pensarem nisso, especialmente o pessoal mais novo, que às vezes pode se tratar de uma hipertrofia apical e o doente não ter, a doença coronariana entrar de gaiato aí. Porque eu aprendi com o Arnaldo. Que na ponta do coração, a ponta às vezes ela é mais friável, ela tem o tecido é menos espesso, menos denso. E aí dificulta o ecocardiografista fazer o diagnóstico. Deixa eu só pedir para a Júlia, a gente está quase terminando, o André já está aqui na minha jugular, de olho no tempo. Então nós temos 10 minutos, dá tempo da Júlia terminar e a gente ainda continuar com alguma discussão adicional. Por favor, Júlia, esse outro... não deixar de passar nossos slides. Só para citar esse outro estudo que também mostra a ocorrência em pacientes que já tinham alguma idade avançada, tem sexo feminino e masculino, e mostra o acompanhamento deles em 8 anos com a piora. Então, a gente está com uma paciente nesse contexto, com esses exames, e ela vai de alta hospitalar. A gente pensou na estratificação de morte súbita. A ocorrência é só de 1%. Normalmente, esse paciente ele é assintomático, pode ter palpitação, síncope. E aí, esse substrato vai evoluindo com o tempo. Tem um risco maior aqueles pacientes que já tiveram arritmias prévias, história familiar, síncope maligna, hipertrofia, disfunção ventricular, fibrose na ressonância. Aí, para avaliar essa questão da morte súbita, foi feito um Holter em 24 horas que demonstrou um ritmo sinusal que não tinha pausa, tinham raras ectopias ventriculares e ausência de sintomas durante o exame. No teste ergométrico, o ritmo também era sinusal, também com raras e ausência também. Aí a gente traz aqui o traçado do teste ergométrico. Esse é a recuperação, né? Então esse é o eletro basal que você queria, André. Esse é o da recuperação, é o eletro dela. Uma coisa interessante com relação à morte. Olha, o eletro de 2 meses antes é completamente diferente desse aí. Então, é extremamente esquisito no contexto, né? Não sei como explicar isso. Mas eu acho que isso que o Alfredo está falando é relevante, né, pessoal? Não sei. Mas é bem estranho, né? É bem estranho que em 2 meses ela tenha... O exemplo mostrado pelo Circulation
é uma mudança de padrão eletrocardiográfico em intervalo de tempo de 2 ou 4 anos, eu não me lembro bem. 2 anos. 2 anos. E o que nós vimos foi uma mudança de padrão de 2 meses, com persistência de padrão totalmente diferente de 2 meses antes, com um eletro muito mais compatível com o quadro da emergência de admissão. Intrometendo muito, mas a coronária era intramural? Não. Marcelo, pra gente... Acho que você tinha alguma observação a fazer. Não, assim, só para passar um posicionamento que eu particularmente, eu adoto nesses casos. Porque o que acontece? Vocês comentaram com relação à morte súbita, ela tem 61 anos, né? Muitos advogam que, eventualmente, essa paciente não deveria ser nem estratificada, porque, de uma certa maneira, não está errado, né? 61 anos, não teve morte súbita pela hipertrófica, a probabilidade de ter realmente é muito pequena. Mas lembrar que a gente já tem publicações do Meron, principalmente, mostrando que a possibilidade de ocorrer morte súbita na hipertrófica, ela permanece mesmo com o avançar da idade. Quer dizer, você tem pacientes que, às vezes, fazem morte súbita com 70 anos e tudo, e você não justifica por outra doença, né, que não seja a hipertrófica, no caso presente ali. Então, eu, particularmente, tendo a procurar todos esses marcadores de risco em todos os pacientes no meu ambulatório, independente da idade, né? Talvez eu não fique, obviamente, repetindo exames, como costumeiramente a gente acaba tendo que fazer no paciente que é mais jovem, né? Mas pelo menos uma vez a gente sempre tende a estratificar. E essa paciente é uma paciente comprovadamente de baixo risco aí de morte súbita. A família dessa paciente tem que ser estudada, Marcelo? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Assim, até porque o fato de, eventualmente, você ter um comportamento, digamos assim, não diria totalmente benigno, porque ela fez fibrilação atrial, e eu acho que hoje a fibrilação atrial, apesar da gente poder correlacionar também com a questão do CIA e tudo, a hipertrófica, o fato dela ter cardiomiopatia hipertrófica pode sim ter contribuído um pouco para a fibrilação atrial, já que isso tudo está dentro de um perfil prognóstico da hipertrófica FA, né? Ainda que as formas apicais sejam de mais bom prognóstico, né? Eu acho que tem que investigar. O fato dela ter apresentado, ter manifestado só tardiamente, não quer dizer que os filhos, eventualmente netos, né, não possam manifestar mais precocemente a doença, né? Quer dizer, a expressão fenotípica ela é variável a despeito da mutação ser a mesma na mesma família. Isso é uma coisa que a gente entende pouco ainda, mas isso é um fato. Né? Então, e a forma mais hoje que a gente tem mais efetiva, eficaz de fazer isso é realmente através do teste genético, né? Quer dizer, e aí no caso, a pessoa ser submetida a um painel genético para gene de cardiomiopatia hipertrófica seria ela. E a partir daí, achando uma variante patogênica que justifique a doença na paciente, você pesquisar somente essa mutação pontualmente nos outros membros da família. Essa é a recomendação classe 1. Eu acho Ana, queria participar um pouquinho? Rápido. Só um minutinho, por gentileza. Que eu não participei. Eu acho que a sessão foi um caso que a gente quis trazer aqui para a emergência. Eu acho que quanto mais debate a gente tem, quanto mais dúvida, quanto mais discussão a gente tem, quanto mais acalorada fica essa discussão, eu acho que esse é o que engrandece, é o que enriquece a gente. Os casos não são simples. Se os nossos casos fossem simples, não estariam aqui. E nem provavelmente estariam no Procardíaco, porque nossos casos, na maior parte das vezes, são casos complexos, né? É difícil a gente ver uma FA num paciente jovem que reverte e a gente manda para casa. Então, acho que o objetivo a gente alcançou aqui na sessão, que era trazer esse debate, essa interação que foi muito rica. A gente tem colegas ainda querendo conversar com a gente sobre isso. E acho que o importante era a gente chamar a atenção e trazer uma patologia que a gente fala menos e que o Marcelo sempre enriquece a gente, trazendo detalhes e curiosidades, e explicando, esclarecendo sobre a miocardiopatia hipertrófica e, principalmente, chamar a atenção que a miocardiopatia hipertrófica pode
aparecer, ela pode ser diagnosticada tardiamente, com todas as ressalvas que a gente possa fazer ao caso, que a gente possa fazer ao eco, se foi avaliado os anteriores de forma adequada, eletrocardiograma, enfim. O que a gente sabe, o que a gente tem respaldo de literatura, é que a miocardiopatia hipertrófica pode aparecer na fase tardia, e era isso que a gente queria chamar a atenção e trazer aqui de mensagem para o grupo. Doutor César, para a gente terminar. A cardiomiopatia hipertrófica, ela é cheia de artifícios e de curiosidade. Toda vez que a gente discute, analisa um caso, é sempre uma coisa curiosa. Então, eu queria levantar a coisa mais curiosa que eu já vi a respeito da doença. Numa cidadezinha pequena americana, que eu não me lembro o nome, eles constataram uma incidência enorme de cardiomiopatia hipertrófica. Começaram a pesquisar, na época que não havia estudo genético, e não chegaram a uma conclusão. Aí, daqui a pouco, um esperto conseguiu descobrir que no banco de sêmen da região tinha um doador contumaz com cardiomiopatia hipertrófica. Aí, nesse caso, Marcelo, não adiantava fazer estudo genético nenhum, né? Tá bom? É a curiosidade. Gente, desculpa, doutor Davi, aqui o André tá aqui me cobrando que feche. Eu queria agradecer muito a todos a presença e a colaboração de todos na sessão clínica. Obrigada. Desculpa, ele tá aqui, ó.